Vocês sabem qual é a sensação de ser tratado como um fracassado durante 15 anos? Pois é, eu sei muito bem. Durante todo esse tempo, minha ex-mulher, Marina, e meus 2 filhos, Pedro e Lucas, me viam como o maior perdedor que já pisou nessa terra. E olha que eu deixei eles pensarem isso de propósito. Mas quando a verdade veio à tona naquele evento da empresa, o circo pegou fogo de um jeito que vocês nem imaginam. Tudo começou quando Marina e eu nos divorciamos. Na época, eu estava começando minha empresa de tecnologia numa garagem alugada. Ela olhava para mim com aquele desprezo que só quem já foi casado conhece. Você nunca vai ser ninguém na vida, Rafael. Fica aí brincando de empresário enquanto homens de verdade conquistam o mundo, ela dizia enquanto arrumava as malas. E sabe o que é pior? Meus filhos, que na época tinham 12 e 14 anos, compraram essa narrativa todinha. O divórcio foi brutal. Marina ficou com a casa, com a guarda dos meninos e com uma pensão que eu mal conseguia pagar na época. Eu morava num apartamento minúsculo, comia miojo todo dia e vestia as mesmas roupas surradas. Nas visitas quinzenais, meus filhos me olhavam com uma mistura de pena e vergonha. Pedro, o mais velho, chegou a me dizer uma vez: "Pai, por que você não arruma um emprego de verdade ao invés de ficar com essas ideias malucas de empresa?" O que eles não sabiam é que enquanto eles me menosprezavam, minha empresa estava crescendo de um jeito absurdo. Desenvolvi um software revolucionário para gestão de dados que as maiores corporações do país começaram a usar. Em 2 anos, já tinha 50 funcionários. Em 5 anos, eram 300. Em 10 anos, me tornei um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo de tecnologia, mas mantive tudo em absoluto sigilo. Vocês devem estar se perguntando, por que diabos eu escondi isso? Simples. Eu queria ver até onde ia a ganância e o desprezo deles. Queria que meus filhos me amassem pelo que eu era, não pelo que eu tinha. E Marina? Bom, Marina eu queria que continuasse achando que tinha feito o melhor negócio da vida me abandonando. Durante todos esses anos, mantive uma vida dupla que seria digna de filme. No trabalho, eu era o CEO respeitado, vestia ternos caríssimos, dirigia carrões importados. Mas quando ia ver meus filhos ou quando encontrava Marina para resolver alguma questão sobre eles, eu voltava a ser o Rafael fracassado. Trocava o terno pelo jeans surrado, estacionava o carro de luxo numa garagem alugada e pegava meu carro velho, um sedã popular todo amassado que eu mantinha só para essa farsa. Criei uma estrutura empresarial complexa para esconder minha identidade. A empresa estava no nome de uma holding, que por sua vez pertencia a outra empresa no exterior. Nos documentos públicos, o CEO era sempre referido apenas como R. Santos, e eu nunca aparecia em fotos ou eventos públicos. Meus funcionários mais antigos sabiam quem eu era, claro, mas todos assinaram contratos de confidencialidade rigorosos. Enquanto isso, a vida seguia. Marina se casou de novo com um sujeito chamado Marcos, um advogado metido à besta que adorava me humilhar. Rafael, você devia aprender com Marcos o que é ser um homem de sucesso, Marina dizia na minha frente, enquanto ele sorria com aquela cara de pau. Meus filhos, agora adultos, seguiram carreiras corporativas. Pedro virou analista financeiro e Lucas, advogado como padrasto. O interessante é que os dois, sem saber, acabaram trabalhando em empresas que eram minhas clientes. Pedro analisava investimentos numa corretora que usava nosso software. Lucas trabalhava num escritório de advocacia que também era nosso cliente. Várias vezes eu vi relatórios deles passando pela minha mesa, sempre muito bem feitos, devo admitir. Tinha um orgulho secreto dos meus meninos, mesmo eles me tratando como lixo. As humilhações eram constantes. No aniversário de 25 anos do Pedro, fui convidado por educação, mas Marina fez questão de me colocar na mesa dos fundos, junto com os tios distantes que ninguém gostava. Enquanto isso, Marcos estava na mesa principal, fazendo discurso sobre como era importante ter figuras masculinas positivas na vida. Nem todos têm essa sorte, ele disse, olhando diretamente para mim. Lucas era ainda pior. Quando ele passou na prova da Ordem dos Advogados, fez uma festa enorme. Eu apareci com um presente simples, um porta-canetas de couro que eu mesmo tinha feito num curso de artesanato.
Ele olhou o presente, riu e disse: Pai, você não precisava. Sei que dinheiro é apertado para você. Depois, mostrou para todo mundo o relógio de 20 mil reais que Marcos tinha dado. Marina adorava esfregar na minha cara o sucesso do novo marido. Marcos acabou de fechar um contrato milionário. Ela dizia: compramos uma casa nova na Zona Nobre. Ou então, Marcos está levando os meninos para a Europa. Você não se importa de ficar sem vê-los por um mês, né? Afinal, você não teria como proporcionar uma viagem dessas. O que ela não sabia é que eu era dono de 3 coberturas naquela mesma Zona Nobre onde ela morava. Uma delas ficava no prédio ao lado do dela. Às vezes, eu ficava na sacada tomando um uísque de 15 mil reais a garrafa, olhando para a janela do apartamento dela e rindo sozinho da ironia toda. Minha empresa, enquanto isso, só crescia. Fechamos contratos com multinacionais, abrimos filiais em 5 países e o faturamento anual ultrapassava a casa dos bilhões. Eu tinha uma fortuna pessoal que faria Marina desmaiar se soubesse. Mas mantinha tudo escondido, vivendo minha vida dupla com uma disciplina militar. Tinha momentos que era difícil manter a farsa. Uma vez, estava num restaurante chique com investidores internacionais quando Marina entrou com Marcos e meus filhos. Tive que inventar uma emergência e sair pelos fundos antes que eles me vissem. Outra vez, Pedro quase me pegou saindo da sede da empresa. Tive que me esconder atrás de uma pilastra e esperar ele passar. O mais irônico de tudo é que meus filhos viviam reclamando da empresa onde trabalhavam usar um software dessa empresa misteriosa que ninguém conhece o dono. Pedro dizia: pai, você não tem noção de como essa empresa é gigante. O dono deve ser um gênio. E eu respondia: deve ser mesmo, enquanto comia meu miojo requentado. Mas o que me deixava mais indignado não era nem o desprezo deles. Era a forma como eles tratavam as pessoas que consideravam inferiores. Pedro humilhava garçons, Lucas destratava funcionários de limpeza, e Marina tinha prazer em diminuir vendedores. Eles tinham se tornado exatamente o tipo de gente que eu mais desprezava. Arrogantes, superficiais e cruéis com quem não podia se defender. Teve um dia que quase desisti da farsa. Foi quando Lucas me ligou pedindo dinheiro emprestado. Pai, eu sei que você não tem muito, mas será que dá para me emprestar 500 reais? Prometo pagar mês que vem. Eu transferi o dinheiro na hora. 2 horas depois, vi nas redes sociais dele fotos num restaurante caríssimo com a legenda: almoço de negócios com o padrasto top. Aprendendo com os melhores. Mas deixa eu contar uns detalhes que vocês não vão acreditar. Teve uma vez, no Natal de 3 anos atrás, que a situação foi particularmente humilhante. Marina organizou uma festa enorme na casa nova dela. Convidou toda a família, amigos importantes do Marcos, sócios do escritório. E eu? Recebi um convite por WhatsApp, 2 dias antes, como se fosse uma obrigação. Cheguei lá com meu carro velho, estacionei na rua porque o manobrista riu quando me viu chegando e disse que não tinha mais vaga. Tive que andar 3 quarteirões na chuva. Quando entrei, encharcado, Marina olhou para mim e disse bem alto: Rafael, você podia pelo menos ter tomado um banho antes de vir. Temos visitas importantes. O pior veio quando foram distribuir os presentes. Eu tinha trazido algo especial para os meninos. 2 livros antigos que encontrei num sebo, primeiras edições de clássicos da literatura que eles adoravam quando eram crianças. Embrulhei com todo carinho em papel craft, fiz cartões à mão. Quando Lucas abriu o dele, olhou pro livro e disse: Sério, pai? Um livro velho. Parece que tem mofo. E jogou de lado. Pedro nem abriu o dele na frente de todos, deixou num canto com os outros presentes sem importância. Marcos, é claro, deu um notebook último modelo para cada um. É assim que se presenteia, Rafael, ele disse, fazendo questão de que todos ouvissem. Coisas úteis, modernas. Não velharias de sebo. Naquela noite, voltei para minha cobertura e chorei. Não de tristeza, mas de raiva. De frustração. Pensei seriamente em desistir de tudo, em revelar tudo ali mesmo. Mas não. Eu tinha um plano maior.
A gota d'água estava chegando, eu sentia. E ela veio na forma de um evento corporativo. Todo ano, minha empresa fazia uma grande festa para comemorar o aniversário de fundação. Era o evento do ano no mundo corporativo, com a presença de CEOR, investidores e toda a elite empresarial. Até então, eu sempre dava um jeito de não aparecer, mandava o vice-presidente me representar. Mas naquele ano, o conselho insistiu que eu aparecesse. Estávamos prestes a fazer um IPO bilionário, e minha presença era fundamental para passar confiança aos investidores. Não tinha como fugir. Então, elaborei um plano que seria minha grande revelação. Primeiro, garanti que tanto a empresa de Pedro quanto o escritório de Lucas fossem convidados para o evento. Era normal, já que eram clientes importantes. Depois, através de um intermediário, fiz com que Marina e Marcos também recebessem convites VIP. Disse que era uma cortesia para os melhores advogados da cidade. Na semana do evento, fui visitar meus filhos, como sempre, no meu carro velho e com minhas roupas surradas. Eles estavam empolgadíssimos. Pai, você não vai acreditar, disse Pedro. Fomos convidados para a festa da Tecnova Solutions. É a maior empresa de software do país. Que legal, filho, respondi, fingindo não saber do que se tratava. Você nem deve saber o que é isso, Lucas interrompeu com seu tom condescendente. É coisa de gente grande, pai. O ingresso para esse evento custa mais do que você ganha num ano. Marina, que estava na sala, não perdeu a oportunidade. É por isso que educação e ambição são importantes, Rafael. Marcos conseguiu convites VIP para nós. Vamos sentar na mesa principal com o alto escalão. Você devia aprender com ele. Marcos inflou o peito. É questão de networking, Rafael. Coisa que você nunca entendeu. Dizem que o dono da empresa vai aparecer pessoalmente pela primeira vez. Imagina as conexões que vou fazer. Eu só sorri e disse, que bom para vocês. Espero que se divirtam. Você podia aproveitar e fazer uns trabalhos extras nesse dia, Marina sugeriu com veneno. Sei lá, dirigir aplicativo ou algo assim. Já que não vai ter os meninos para visitar. Saí de lá com o sangue fervendo, mas também com uma antecipação mórbida do que estava por vir. Passei os dias seguintes preparando cada detalhe. Instruí minha equipe sobre como seria a revelação. Tudo tinha que ser perfeito, teatral mesmo. Mas antes do grande dia, deixe eu contar mais algumas situações que vão fazer vocês entenderem melhor o tamanho do desprezo que eu sofria. Teve uma vez que Pedro precisou de uma cirurgia de emergência, apendicite. Marina me ligou às 3 da manhã. Não para me avisar com carinho, mas para cobrar. A cirurgia custa R$20 mil e o plano não cobre tudo. Você tem pelo menos 5 mil para ajudar. Eu disse que ia ver o que podia fazer. Transferi os 20 mil inteiros para a conta dela em 15 minutos, mas disse que só tinha conseguido 3 mil emprestado com um amigo. Sabe o que ela disse? Típico. Nem numa emergência do seu filho você consegue ser útil. Marcos vai cobrir o resto. No dia seguinte, no hospital, enquanto Pedro se recuperava, ouvi Marina conversando com uma amiga no corredor. É patético. O pai nem conseguiu juntar dinheiro para a cirurgia do próprio filho. Se não fosse o Marcos, não sei o que seria de nós. Teve outra situação, no formatura do Lucas. Eu tinha acabado de fechar um contrato de $200 milhões com uma empresa asiática, mas lá estava eu, com meu terno de brechó, assistindo meu filho se formar. Na hora das fotos, Lucas fez questão de tirar várias com Marcos. Comigo, tirou uma, por obrigação, e pediu para eu ficar no canto para não destoar muito do grupo. No jantar de comemoração, num restaurante caríssimo, Marina fez a reserva para 10 pessoas e esqueceu de incluir meu nome. Tive que comer no balcão do bar, sozinho, vendo minha família comemorar na mesa principal. O garçom, sem saber quem eu era, até comentou, o senhor não é o pai do formando. Quando confirmei, ele ficou sem graça e ofereceu para arrumar uma cadeira extra, mas recusei. Não ia mendigar um lugar na mesa. Ah, teve também o episódio do casamento da sobrinha de Marina. Era um evento luxuoso, numa fazenda.
Marina disse que eu não precisava ir, que seria constrangedor me ter lá. Mas Pedro e Lucas insistiram, por educação. Fui. E me arrependi. Colocaram meu nome errado no convite. Ao invés de Rafael Santos, estava Roberto Silva. Quando questionei, Marina disse que foi erro de digitação e que não valia a pena reimprimir tudo. Durante a festa, fui apresentado como um conhecido da família, enquanto Marcos era o padrasto maravilhoso dos meninos. Na hora do buquê, a noiva fez um discurso sobre família e mencionou como era lindo ver Marina e Marcos, um casal exemplar, criando Pedro e Lucas com tanto amor. Nenhuma menção a mim, o pai biológico que estava ali presente. Teve também a formatura do MBA do Pedro. Ele nem me contou. Descobri por acaso, vendo stories da Marina no Instagram. Liguei para ele, perguntando por que não me avisou. Ah, pai, achei que você não ia poder ir. É em horário comercial e você deve estar trabalhando, né? Como se ele soubesse que trabalho eu fazia. Insisti que queria ir. Ele disse que não tinha mais convites. Descobri depois que cada formando tinha direito a 5 convites. Ele levou Marina, Marcos, a namorada e deixou um convite sobrando ao invés de me chamar. O dia do evento chegou. Era uma sexta-feira à noite, num hotel 5 estrelas. Eu cheguei cedo, antes dos convidados, entrando pelos fundos. Vesti meu melhor terno, um italiano feito sob medida que custava mais que um carro popular. Coloquei o relógio que valia uma casa. Estava irreconhecível do Rafael fracassado que minha família conhecia. Mas antes de continuar sobre o evento, deixa eu contar sobre os preparativos que fiz. 2 semanas antes, contratei uma equipe de filmagem profissional. Queria tudo documentado. Cada reação, cada expressão de choque. Instruí as câmeras para focarem especialmente na mesa VIP durante minha entrada. Também preparei um vídeo retrospectiva da empresa, que seria exibido antes da minha entrada. Nele, sutilmente, incluí imagens de projetos que Pedro e Lucas trabalharam usando nosso software. Eles iam se reconhecer e começar a conectar os pontos. Do camarote privativo, observei a chegada dos convidados. Marina entrou deslumbrante num vestido vermelho, de braços dados com Marcos, que usava um smoking alugado tentando parecer importante. Meus filhos vinham logo atrás, ambos de terno, claramente desconfortáveis com o ambiente que consideravam acima do nível deles. Vi quando eles encontraram a mesa VIP reservada para eles, bem em frente ao palco principal. Marina estava em êxtase, tirando fotos de tudo, fazendo questão de marcar localização nas redes sociais. Pedro e Lucas conversavam com outros jovens executivos, tentando fazer networking, distribuindo cartões de visita como se fossem figurinhas. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha preparado algumas surpresas extras. Instruí o garçom para servir na mesa deles o uísque mais caro do evento, aquele de 15 mil a garrafa, o mesmo que eu tomava sozinho na minha cobertura. Quando Marina perguntou sobre a bebida especial, o garçom disse: cortesia da casa para convidados especiais. Vi Marina se derreter, achando que era pelo status do Marcos. Mal sabia ela que estava bebendo o uísque favorito do ex-marido fracassado. O salão foi enchendo. Cerca de 500 pessoas, a nata do empresariado nacional. Ministros, secretários, donos de multinacionais. E lá estavam minha ex-mulher e meus filhos, completamente alheios ao que estava por vir. Observei cada detalhe. Pedro tentando puxar conversa com um diretor de banco, sendo educadamente ignorado. Lucas distribuindo cartões que ninguém pegava com muito interesse. Marina e Marcos tirando selfies, tentando parecer importantes. Era quase cômico, se não fosse tão triste. O vice-presidente da empresa, meu braço direito há anos, subiu ao palco para dar início ao evento. Senhoras e senhores, bem-vindos à celebração de 15 anos da Tecnova Solutions. Hoje é uma noite histórica por várias razões. Ele começou apresentando números. Faturamento, crescimento, impacto global. A cada slide, via os olhos de Pedro brilharem. Ele trabalhava com análise financeira e entendia a magnitude daqueles números.
Lucas também prestava atenção, provavelmente calculando quanto o escritório dele faturaria se tivesse a Tecnova como cliente direto. Então começou o vídeo retrospectiva. Mostrava a evolução da empresa, desde a garagem inicial até o império atual. Em vários momentos, apareciam telas do nosso software rodando em diferentes empresas. Pedro se cutucou quando viu a interface que usava todo dia. Lucas também reconheceu o sistema do escritório. O vídeo terminava com uma pergunta: quem é o gênio por trás de tudo isso? O mestre de cerimônias subiu ao palco. Era chegada a hora. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que apresento a vocês, pela primeira vez em público, o fundador e CEO da Tecnova Solutions, o homem por trás da revolução tecnológica que transformou o mundo corporativo nos últimos 15 anos. Vi Marina ajeitar o cabelo e Marcos verificar o nó da gravata, ambos ansiosos para conhecer essa figura lendária. Pedro pegou o celular para filmar. Lucas ajustou os óculos. Por favor, uma salva de palmas para Rafael Santos. O silêncio que se seguiu quando eu subi no palco foi ensurdecedor. Não o silêncio da plateia, que explodia em aplausos, mas o silêncio chocado, petrificado, da mesa VIP onde minha família estava. Marina deixou a taça de champanhe cair no chão. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou em meio aos aplausos. Pedro ficou branco como papel. Lucas tirou e colocou os óculos 3 vezes, como se não acreditasse no que via. Peguei o microfone com a calma de quem esperou 15 anos por aquele momento. Boa noite a todos. É uma honra finalmente poder estar aqui com vocês abertamente. Durante anos, preferi manter minha identidade em sigilo por razões pessoais. Mas chegou a hora de assumir publicamente quem sou. Enquanto eu falava, meus olhos encontraram os de Marina. Ela estava lívida, a boca aberta, as mãos tremendo. Marcos, ao lado dela, parecia ter engolido um limão. A pose de advogado bem-sucedido tinha evaporado completamente. A Tecnova Solutions nasceu de um sonho que muitos consideraram impossível. Continuei, agora olhando diretamente para meus filhos. Pessoas próximas a mim disseram que eu era um fracassado, que nunca seria ninguém na vida, que eu devia desistir e procurar um emprego de verdade. Pedro abaixou a cabeça. Lucas afrouxou a gravata, suando. Mas a adversidade é o combustível do sucesso. Cada humilhação, cada desprezo, cada momento em que fui diminuído serviu para me fortalecer. Hoje, a Tecnova Solutions tem um valor de mercado de 8 bilhões de reais. Empregamos diretamente 12 mil pessoas e indiretamente impactamos a vida de milhões. Fiz uma pausa dramática, saboreando cada segundo. Curiosamente, temos aqui hoje alguns dos nossos clientes mais antigos. Pedro Santos, da corretora Integra, um dos nossos analistas mais competentes. Levante-se, Pedro. Meu filho levantou mecanicamente, as pernas bambas. A plateia aplaudiu, sem entender a dinâmica. E Lucas Santos, do escritório Marques e Associados. Outro profissional exemplar. Levante-se, Lucas. Lucas se levantou, vermelho como um pimentão. Mais aplausos. Esses 2 rapazes talentosos são meus filhos, revelei, causando murmúrios surpresos na plateia. Filhos que não sabiam até este momento que o pai que eles consideravam um fracassado era o dono da empresa cujo software eles usam todos os dias. O murmúrio se transformou em burburinho. Câmeras e celulares se viraram para a mesa VIP. Marina tentou se levantar para sair, mas as pernas falharam. E ali, na mesma mesa, continuei, implacável, está Marina, minha ex-esposa, que teve a sabedoria de me abandonar quando eu era apenas um sonhador numa garagem. Marina, querida, você estava certa. Eu realmente não era ninguém na época. Obrigado por me dar a motivação necessária para me tornar quem eu sou hoje. Marcos tentou puxar Marina para saírem, mas eu não tinha terminado. E Marcos, o exemplar marido substituto. O homem que meus filhos deveriam ver como exemplo de sucesso. Marcos, você não é meu cliente, mas sua empresa é. Aliás, aquele contrato milionário que você fechou mês passado
Foi com uma das minhas subsidiárias. Pequeno mundo, não. A essa altura, o caos estava instalado na mesa VIP. Marina chorava compulsivamente. Pedro e Lucas pareciam estátuas de São Marcos, estava roxo de raiva e humilhação. Mas vamos ao que interessa. Mudei o tom, voltando a me dirigir à plateia geral. Hoje marca não apenas mais um aniversário da Tecnova, mas o anúncio oficial do nosso IPO. Vamos abrir capital com uma avaliação inicial de 12 bilhões de reais. A plateia explodiu em aplausos e exclamações. Era o IPO mais esperado da década. Como fundador e acionista majoritário, manterei 51% das ações, continuei. O que me torna, oficialmente, um dos homens mais ricos do país. Não mal para alguém que comia miojo todo dia, né, Marina? Não resisti à última alfinetada. Marina finalmente conseguiu se levantar e saiu correndo do salão, com Marcos atrás. Meus filhos ficaram paralisados, sem saber se iam embora ou ficavam. Mas eu ainda não tinha terminado. Tinha mais uma carta na manga. Antes de continuarmos com as festividades, gostaria de fazer um anúncio especial. Como vocês sabem, o sucesso vem com responsabilidade social. Por isso, estou criando a Fundação Tecnova, que receberá 30% dos meus dividendos anuais. Aplausos entusiasmados da plateia. A fundação vai focar em educação tecnológica para jovens de baixa renda. Porque acredito que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números, mas no impacto positivo que causamos na sociedade. Olhei diretamente para os meus filhos, ainda parados. Diferente de algumas pessoas que conheci na vida, que julgam o valor de alguém pelo saldo bancário. Desci do palco e fui direto até eles. A plateia abriu caminho, todos querendo ver o desenrolar do drama. Pedro, Lucas, disse calmamente. Vocês têm duas opções. Podem sair correndo atrás da sua mãe e continuar vivendo na ilusão de que dinheiro e status são tudo na vida. Ou podem ficar, pedir desculpas por 15 anos de desprezo, e talvez, apenas talvez, possamos reconstruir nossa relação. Pedro foi o primeiro a falar, a voz embargada. Pai, eu não sei o que dizer. Por que você escondeu isso? Porque eu queria que vocês me amassem pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Mas vocês escolheram me desprezar porque achavam que eu não tinha nada. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que vocês se tornaram. Lucas tentou se defender, mas pai, você nos enganou. Mentiu pra gente. Não, Lucas. Eu simplesmente não revelei meu patrimônio. Nunca menti sobre quem eu era. Continuei sendo o mesmo pai que sempre tentou estar presente, apesar de vocês terem vergonha de mim. O mesmo pai que vocês colocavam na mesa dos fundos nas festas. O mesmo pai cujos presentes vocês ridicularizavam. A plateia toda assistia em silêncio absoluto. Era melhor que qualquer novela. Sabem qual é a maior ironia? Continuei. Vocês trabalham há anos com meu software, elogiam minha empresa, sonham em conhecer o CEO misterioso. Mas desprezam o pai que criou tudo isso. Vocês admiram Rafael Santos, o empresário, mas têm nojo de Rafael Santos, o pai. Pedro começou a chorar. Pai, me perdoa. A gente foi idiota. Eu fui idiota. A mãe sempre falava que você era um perdedor e vocês acreditaram. Cortei. Adultos formados, com carreiras próprias, e ainda acreditavam em tudo que a mãe falava. Nunca pararam para pensar por si mesmos. Nunca questionaram porque eu, mesmo fracassado, nunca deixei de pagar pensão, nunca faltei a um aniversário, nunca deixei de me importar. Lucas tirou os óculos para limpar as lágrimas. O que a gente faz agora, pai? Agora, dei uma risada amarga. Agora vocês voltam para suas vidas. Continuam trabalhando nas suas empresas, usando meu software, vivendo com o peso de saber que desprezaram o pai que poderia ter dado a vocês uma vida que nem conseguem imaginar. Você vai nos deserdar? Pedro perguntou, e eu vi o pânico nos olhos dele. Deserdar? Ri de verdade agora. Pedro, você acha mesmo que depois de tudo isso é sobre dinheiro?
Vocês nunca estiveram no meu testamento. Todo o meu patrimônio vai para a caridade quando eu morrer. Criei uma fundação que vai gerir tudo. Vocês não vão ver um centavo. O choque nos rostos deles foi quase cômico. Mas pai, Lucas gaguejou, a gente é seu filho. Biologicamente, sim. Mas filhos de verdade não tratam o pai como vocês me trataram. Filhos de verdade não precisam que o pai seja rico para respeitá-lo. Olhem para vocês. Só agora, sabendo que sou bilionário, vocês querem me chamar de pai sem aquele tom de vergonha na voz. Deixa eu contar mais detalhes daquela noite surreal. Depois que deixei meus filhos plantados ali, fui circular pelo salão. Cada pessoa importante queria falar comigo, apertar minha mão, trocar cartões. Ministros me cumprimentavam. CEOs de multinacionais queriam marcar reuniões. E eu, o tempo todo, via pelo canto do olho meus filhos ainda parados no mesmo lugar, processando tudo. Um dos momentos mais satisfatórios foi quando o presidente do banco onde Pedro trabalhava veio falar comigo. Rafael, que prazer finalmente conhecê-lo. Sabe, temos um dos seus filhos trabalhando conosco. Rapaz talentoso. Sei, respondi secamente. Pena que o talento dele não se estende ao caráter. O homem ficou sem graça e mudou de assunto. Mas a fofoca correu. Em minutos, todo o salão sabia que eu tinha publicamente rejeitado meus próprios filhos. Mais tarde, o sócio sênior do escritório onde Lucas trabalhava me procurou. Senhor Santos, é uma honra. Seu filho Lucas é um dos nossos advogados mais promissores. É mesmo? Perguntei com ironia. Promissor em quê? Em bajular quem ele acha que tem dinheiro e desprezar quem ele acha que não tem. O homem engoliu em seco. Eu não sabia que vocês tinham questões familiares. Agora sabe. E sugiro que fique de olho no caráter dos seus funcionários. Competência sem integridade não vale nada. A essa altura, meus filhos tinham virado o assunto do evento. Todo mundo cochichava sobre o drama familiar que tinha se desenrolado ao vivo. Vi algumas pessoas tentando se aproximar deles, provavelmente para conseguir informações ou para tentar se aproveitar da situação. Mas Pedro e Lucas pareciam em estado de choque, incapazes de interagir com ninguém. Por volta das 11 da noite, recebi uma mensagem de Marina. Você planejou isso tudo, seu desgraçado. Arruinou minha vida de propósito. Respondi, Marina, eu não arruinei nada. Apenas mostrei quem você realmente é. Uma pessoa que só valoriza dinheiro e status. Você arruinou sua própria vida quando escolheu esses valores. Vou te processar. Você escondeu patrimônio no divórcio. Tenta. Meus advogados vão adorar mostrar que na época do divórcio a empresa valia menos que o carro que você ficou. Todo o crescimento aconteceu depois. Você não tem direito a nada. Você é um monstro. Não, Marina. Monstro é quem ensina os filhos a desprezar o próprio pai por ser pobre. Monstro é quem passa 15 anos humilhando alguém por prazer. Eu sou apenas alguém que esperou o momento certo para mostrar o espelho. Ela continuou mandando mensagens, cada vez mais desesperadas, mas parei de responder. Tinha coisa mais importante para fazer. Voltei ao palco para fazer o encerramento do evento. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos, quero deixar uma reflexão. O sucesso verdadeiro não se mede em números, mas em valores. Não se mede em patrimônio, mas em caráter. Hoje vocês testemunharam não apenas o anúncio de um IPO bilionário, mas também uma lição sobre as consequências de julgar as pessoas pela aparência. Olhei diretamente para onde meus filhos ainda estavam. Espero que todos aqui saiam com mais do que cartões de visita e oportunidades de negócio. Espero que saiam questionando seus próprios valores e a forma como tratam aqueles que consideram inferiores. O evento terminou com aplausos, mas o clima era estranho. Todo mundo tinha presenciado um drama familiar em tempo real, e ninguém sabia muito bem como reagir. No dia seguinte, às 9 da manhã em ponto, a campainha tocou. Eram Pedro e Lucas. Vinham cabisbaixos, de roupa simples, sem a pose habitual. Entrem,
disse simplesmente. Quando viram a cobertura, ficaram boquiabertos. Vista de 360 graus da cidade, decoração minimalista que custava uma fortuna, obras de arte originais nas paredes. Esse sempre foi seu apartamento? Pedro perguntou. Um deles, respondi. Tenho outros 5. Mas esse é onde moro de verdade. Sentamos na sala. O silêncio era pesado. Lucas começou. Pai, passamos a noite toda conversando. Sobre tudo. Sobre como fomos cegos, cruéis, arrogantes. A mamãe sempre pintou você como um fracassado, e nós compramos essa narrativa sem questionar. Mas não é desculpa. Somos adultos. Devíamos ter pensado por nós mesmos. Deviam mesmo, concordei. Pedro continuou. Lembrei de todas as vezes que você tentou se aproximar e nós te rejeitamos. Dos presentes simples, mas cheios de significado que você dava e nós desprezávamos. Do seu olhar triste quando a gente te colocava de escanteio nas festas. E agora querem o quê? Perguntei diretamente. Queremos nosso pai de volta, Lucas disse com lágrimas nos olhos. Não o empresário bilionário. O pai que sempre esteve lá, apesar de tudo. O pai que a gente foi idiota demais para valorizar. E por que eu deveria acreditar que não é sobre o dinheiro? Pedro tirou um documento da mochila. Redigimos isso de madrugada. É uma renúncia formal a qualquer direito sobre sua herança. Assinada e reconhecida em cartório. Não queremos seu dinheiro, pai. Queremos você. Peguei o documento, surpreso. Era legítimo. A mamãe sabe disso? Perguntei. A mamãe surtou, Lucas disse. Passou a noite toda gritando, dizendo que somos idiotas, que temos que contestar, processar, fazer qualquer coisa para garantir a herança. Foi aí que percebemos o quanto ela nos manipulou todos esses anos. Ela só via cifras, pai, Pedro acrescentou. Nunca viu você. E ensinou a gente a ser igual. Mas chega. Não queremos mais ser assim. Mas deixa eu contar o que aconteceu nas semanas seguintes, porque foi um verdadeiro tsunami. A notícia da minha revelação vazou para a imprensa. Bilionário esconde fortuna da família por 15 anos era a manchete mais suave. Outras eram bem piores. CEO humilha ex-esposa e filhos em evento público ou o pai que testou o amor dos filhos através da pobreza falsa. Marina tentou dar sua versão dos fatos numa entrevista exclusiva para uma revista. Chorou na TV Nacional, disse que foi enganada, que eu era um manipulador cruel. Mas a tentativa saiu pela culatra quando o jornalista, bem preparado, começou a questionar. Mas, senhora Marina, o senhor Rafael nunca mentiu sobre ter uma empresa, correto? Bem, não, mas... E a senhora o abandonou especificamente porque ele não tinha dinheiro. Não foi assim, eu... Temos aqui prints de mensagens suas da época dizendo, e cito, vou deixar esse fracassado e encontrar um homem de verdade. São suas palavras. Marina ficou sem resposta. A entrevista foi um desastre. Ela saiu parecendo exatamente o que era, uma interesseira que abandonou o marido por dinheiro. Marcos também sofreu as consequências. No escritório de advocacia, virou piada. Os colegas sussurravam pelos corredores, faziam piadinhas. E aí, Marcos humilhou algum bilionário hoje. Era constante. Ele pediu demissão 2 semanas depois do evento. Mas o mais interessante foi o que aconteceu com meus filhos. Pedro foi chamado pelo RH da corretora. Achava que seria demitido, mas foi o contrário. Ofereceram uma promoção. Afinal, disse o diretor, você é filho de Rafael Santos. Deve ter herdado o talento. Pedro recusou na hora. Se vocês não me achavam digno de promoção antes de saber quem é meu pai, não merecem me ter como funcionário agora. E pediu demissão. Lucas teve experiência similar no escritório de advocacia. De repente, todos queriam ser amigos dele, almoçar com ele, incluí-lo em casos importantes. Ele aguentou uma semana antes de também pedir demissão. Pai, Lucas me disse quando contou sobre a demissão, foi libertador.
Percebi que estava seguindo o mesmo caminho podre, bajulando os poderosos e ignorando os fracos. Não quero mais isso. Nos meses seguintes, acompanhei de longe a transformação deles. Pedro usou suas economias para abrir uma pequena consultoria financeira focada em ajudar pequenos empresários. Cobrava preços justos, às vezes trabalhava de graça para quem não podia pagar. Lucas foi ainda mais radical. Começou a trabalhar exclusivamente com causas pro bono, defendendo pessoas que não tinham condições de pagar advogado. Morou num apartamento minúsculo, vendeu o carro importado e comprou um popular usado. Marina, por outro lado, afundou cada vez mais. Marcos a abandonou assim que percebeu que não tinha mais nada a ganhar. Ela teve que vender o apartamento para pagar dívidas. As amigas da alta sociedade sumiram. Acabou voltando a morar com os pais idosos numa cidade pequena. 6 meses depois do evento, recebi uma carta dela. Escrita à mão, cheia de manchas que pareciam ser de lágrimas. Rafael, sei que não mereço nem que você leia isso, mas preciso dizer. Você estava certo sobre tudo. Eu era vazia, superficial, materialista. Ensinei nossos filhos a serem como eu. Transformei eles em monstros que desprezavam o próprio pai. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Não estou pedindo dinheiro porque sei que não tenho direito. Só queria que você soubesse que entendi a lição. Da pior forma possível, mas entendi. Você venceu. Não pela vingança, mas por mostrar quem realmente éramos. E dói admitir que éramos exatamente o que você viu, pessoas horríveis que só valorizavam dinheiro. Marina. Guardei a carta, mas não respondi. Algumas pontes, quando queimadas, devem permanecer assim. 1 ano depois da revelação, fiz questão de organizar um jantar simples com meus filhos. Nada de restaurante chique, fomos numa pizzaria de bairro. Pedro chegou de ônibus, Lucas de bicicleta. Como vão as coisas? Perguntei. Difíceis, Pedro admitiu. Dinheiro tá curto, trabalho é puxado, mas pai, nunca fui tão feliz. Durmo tranquilo sabendo que tô fazendo diferença real na vida das pessoas. Lucas concordou. É verdade. Ontem ganhei um caso para uma família que ia perder a casa. A senhora me abraçou chorando, disse que eu salvei a vida deles. Nenhum salário milionário paga isso. Vocês mudaram mesmo, observei. Nós precisávamos daquele choque, pai, Pedro disse. Dói admitir, mas se você tivesse simplesmente contado que era rico, a gente ia virar um sanguessugas. Ia fingir que te amava pelo dinheiro. Agora a gente te ama de verdade, Lucas completou. Pelo pai que você sempre foi, não pelo empresário que descobrimos que você é. E a renúncia da herança? Perguntei. Não se arrependem? Nunca, disseram em uníssono. Pedro explicou, aquele documento foi nossa libertação. Quando assinamos, deixamos de ser seus herdeiros para voltar a ser seus filhos. 2 anos se passaram. A fundação que criei cresceu e secretamente acompanhava o trabalho dos meus filhos. Quando Pedro teve dificuldade para manter a consultoria, a fundação coincidentemente abriu um edital para apoiar pequenos negócios de impacto social. Ele ganhou, sem saber que eu estava por trás. Quando Lucas precisou de recursos para um caso grande de direitos humanos, a fundação criou um programa de apoio a advogados pro bono. Ele foi um dos contemplados, sem nunca desconfiar. Certo dia, 3 anos depois do evento, Pedro me ligou emocionado. Pai, você não vai acreditar. Consegui ajudar uma startup de jovens da periferia a conseguir investimento. Eles vão gerar centenas de empregos. No mesmo dia, Lucas também ligou. Pai, ganhamos. O caso daquela comunidade que ia ser despejada. Conseguimos reverter, 300 famílias vão manter suas casas. Ouvindo a felicidade genuína nas vozes deles, soube que a transformação era real e completa. 5 anos se passaram desde aquela noite fatídica. Marina ocasionalmente manda cartas que não respondo. Marcos sumiu do mapa. Dizem que foi tentar a vida em outro estado onde ninguém conhece sua história.
Meus filhos prosperaram do jeito certo. Pedro expandiu sua consultoria, hoje emprega 5 pessoas e já ajudou centenas de pequenos empresários. Lucas se tornou referência em direito humanitário, ganhou prêmios, virou professor universitário. Nenhum deles sabe, mas ambos são beneficiários secretos da minha fortuna através da fundação. Não como herdeiros, mas como pessoas que fazem diferença no mundo. É meu jeito de apoiá-los sem corrompê-los com dinheiro fácil. Semana passada, houve um novo evento da Tech Nova. Dessa vez, convidei meus filhos oficialmente. Quando subi ao palco, apresentei eles à plateia. Estes são Pedro e Lucas Santos, meus filhos. Não trabalham na minha empresa, não têm participação nos meus negócios, não são meus herdeiros. Mas são as pessoas de quem mais tenho orgulho no mundo. Porque escolheram integridade ao invés de dinheiro, propósito ao invés de luxo, caráter ao invés de herança. A plateia aplaudiu confusa, sem entender direito. Mas meus filhos entenderam. Era meu jeito de dizer publicamente: vocês passaram no teste. Depois do evento, fomos os 3 jantar. No mesmo restaurante simples de sempre. E ali, comendo pizza barata e tomando refrigerante, éramos apenas pai e filhos. Sem bilhões, sem drama, sem máscaras. Pai, Lucas disse de repente, sabe qual foi o maior presente que você nos deu? Qual? A humilhação pública. Porque ela nos libertou de quem a gente era. Nos forçou a renascer como pessoas melhores. Pedro concordou. É verdade. Aquela noite foi horrível, mas necessária. Você destruiu 2 pessoas horríveis para dar lugar a 2 pessoas decentes. Vocês se transformaram sozinhos. Corrigi. Eu apenas criei as condições. Não, pai, Lucas insistiu. Você esperou 15 anos pelo momento certo. Planejou cada detalhe. Isso é amor, mesmo que seja um amor duro de engolir. Olhei para os meus filhos, esses homens que tinham aprendido da pior forma possível que dinheiro não compra caráter, e senti orgulho verdadeiro. Não por serem meus herdeiros biológicos, mas por terem escolhido ser herdeiros dos valores certos. O evento corporativo de 5 anos atrás foi caótico, dramático, devastador. Destruiu uma família baseada em aparências para construir uma baseada em verdade. E valeu cada segundo de planejamento, cada ano de segredo, cada momento de humilhação que sofri. Hoje, quando alguém me pergunta sobre aquela noite, respondo: foi a noite em que meus filhos morreram e renasceram. Foi a noite em que uma família falsa se desfez para uma verdadeira nascer. Foi caos total, e foi perfeito. Marina ainda vive com os pais. Soube que trabalha como vendedora numa loja de roupas. Marcos casou de novo, com uma mulher rica mais velha. Dizem que vive às custas dela. E eu? Continuo bilionário, continuo CEO, continuo doando fortunas através da fundação. Mas mais importante, sou pai de 2 homens íntegros que me amam pelo que sou, não pelo que tenho. A revelação naquele evento não foi sobre dinheiro. Foi sobre verdade. E a verdade, por mais brutal que seja, sempre liberta. Mesmo quando ela destrói tudo primeiro para depois reconstruir do zero. Vocês devem estar pensando que fui cruel. E foram. Mas crueldade às vezes é a única linguagem que certas pessoas entendem. Marina só valorizava dinheiro, então tirei o dinheiro dela. Meus filhos só respeitavam riqueza, então mostrei a eles a riqueza que desprezaram. Foi manipulação? Sim. Foi calculado. Cada segundo. Foi necessário. Absolutamente. Porque no fim, o que é melhor? Viver uma mentira confortável ou enfrentar uma verdade devastadora? Minha família escolheu a mentira por 15 anos. Eu apenas forcei eles a encarar a verdade. E essa verdade, revelada naquele evento corporativo 5 anos atrás, mudou tudo. Destruiu carreiras, acabou com casamentos, arruinou reputações. Mas também salvou almas, construiu caráter, ensinou lições que dinheiro nenhum poderia comprar. Hoje, quando vejo meus filhos ajudando outros, sendo humildes, trabalhando com propósito, sei que valeu a pena. Cada momento de segredo,
cada humilhação sofrida, cada lágrima derramada em silêncio. Aquele evento foi um divisor de águas. Antes dele, eu tinha uma ex-mulher gananciosa e 2 filhos arrogantes. Depois dele, a ex-mulher continua gananciosa, mas sem poder para me atingir, e os filhos se tornaram homens que me orgulham. Foi caos? Total. Foi planejado? Nos mínimos detalhes. Mudaria algo? Nenhuma vírgula. Porque, às vezes, é preciso explodir tudo para poder reconstruir direito. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite de sexta-feira, num hotel 5 estrelas, diante de 500 testemunhas. A bomba que eu detonei destruiu uma família falsa. Mas das cinzas nasceu uma verdadeira. E por isso, apesar de todo o drama, toda a dor, todo o caos, eu faria tudo de novo. Exatamente. Do mesmo jeito.